sessão que inicialmente trouxe a este julgamento. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu vou permitir, na verdade, eu tinha pensado, na abertura desta sessão, fazer algumas considerações sobre o que vai em torno dessa operação e as nossas atuações nesse caso, parte daquilo que eu já tinha falado na penúltima sessão do semestre passado. Mas a ausência do ministro Toffoli, porque eu queria, na verdade, me inibe um pouco de trazer um pouco de, à guisa de uma informal questão de ordem, algum alinhamento em torno do que vai nessa matéria ligada à Lava Jato, à homologação das decisões e também as consequências de todo esse processo. Já elogiei Vossa Excelência na sessão passada, no Supremo Tribunal Federal, na sessão da nossa fase passada, em junho, sobre a iniciativa de trazer essa questão a debate. Acho que foi realmente um ato de presteza, de coragem cívica. Mas eu alinhei ali uma série de problemas sérios. E problemas que, quando os dias passam, eles vão, ao invés de se tornando mais transparente ou de tranquilizando a alma, eles vão se tornando mais aflitivos, adensam mais as nossas preocupações. É cada vez mais obscura a atuação da Procuradoria-Geral da República em toda a dimensão desse episódio. Cada vez mais se fala em coisas um tanto quanto pouco esclarecidas. Cada vez mais se fala, por exemplo, numa ação controlada que é feita pela Procuradoria da República, que nós estamos a reboque desse sistema. Em muitos casos, e eu devo fazer aqui uma autocrítica, nós somos responsáveis. A própria turma foi responsável. O ministro Celso e eu, acho que o ministro Lewandowski não estava aqui ainda, vivenciamos o caso Delcídio, em que houve a prisão preventiva de um parlamentar. Antes disto, já tínhamos tido, salvo engano, o caso da suspensão da atividade parlamentar do deputado Eduardo Cunha. E o que isso resultou? Hoje, quase que uma normalização da ideia de prisão de parlamentar. Na verdade, já não se fala mais em prisão em flagrante, agora já é prisão provisória. E isso passou a ser normal, absolutamente normal. Suspensão do mandato parlamentar. Inicialmente, tivemos o cuidado de levar para o pleno, e se disse que era um caso singular. E, de fato, o caso era muito singular. Tanto é que o ministro Teori não havia decidido a matéria. Foi diante da pauta do segundo caso, aquela DPF do ministro Marco Aurélio, que Sua Excelência se viu obrigado a colocar o tema, porque ele se julgava que a questão teria que ser avaliada pelo plenário da Câmara. Esse era o encaminhamento. Mas agora, Vossa Excelência se viu nas circunstâncias de suspender um parlamentar do exercício do mandato. Vejam que as coisas vão num crescendo e a gente vai criando um direito constitucional achado na rua. Ou como chamou o meu amigo português, vocês estão inventando um direito constitucional da malandragem. Uma coisa meio que distorcida. Vamos produzindo alguma coisa. E a reboque de quem? Da Procuradoria da República. Ela passa a pautar o direito constitucional. Muito estranho tudo isso. Muito estranho tudo isso. Também as prisões vão sendo discutidas e contestadas, já falamos sobre isso. A questão da prisão preventiva, o alongamento da prisão preventiva. As questões das delações, o arbítrio de que dispõe a Procuradoria da República. Eu não falei ainda sobre esse assunto, mas veja que nesse episódio, em que a Procuradoria combate a corrupção, supostamente, 2 fatos graves ocorreram, ministro Fachin. Só um deles investigado. Um deles, ministro Celso, é o caso que está aqui, agora discutido, do procurador Ângelo.
O outro, até agora sem resposta, é do procurador Miller. Até as pedras de Brasília sabem que Sua Excelência foi o responsável. Foi o responsável pelo caso do Delcídio, pelo caso do Sérgio Machado e por este caso Joesley Batista, em que ele atuou dos dois lados, segundo a lenda urbana. Nenhuma investigação aberta. Veja, na primeira vez que a Procuradoria se envolve de uma maneira densa no combate à corrupção, 2 procuradores caem. Ministro Fachin. Veja a solidez da instituição quando começa a mexer com dinheiro. Ninguém falou sobre isso até aqui. O delegado, que Vossa Excelência tem acesso, e Vossa Excelência pode confirmar a informação, Daelo, me falava, e acho que reportei isso a Vossa Excelência, porque reportei o outro fato que ele me disse, que um procedimento deste, ministro Celso, segundo os protocolos que estão estabelecidos, levaria 6 meses. Parece que foi feito em menos de 1 mês. Isto adensa essas lendas em torno desse fato. Bom, portanto, me parece que nós devemos realmente cada vez mais tomar cuidado. Já falei sobre o direito penal de Curitiba. Quer dizer, todas essas coisas extravagantes que se fizeram e que nós fomos referendando. Nós, porque não me coube referendar nenhum acordo, mas os colegas bateram o entendimento, referendaram esse entendimento. Se reescreveu a lei, hoje, inclusive, aplica-se pena sem interveniência do juiz. E nós somos responsáveis. Se esses abusos estão sendo perpetrados, foi porque nós deixamos que isso ocorresse. E eu acho que é da nossa alta responsabilidade dizer: chega, basta! Não vá o sapateiro além do sapato. O que tem feito com o STJ? Um tribunal visivelmente amedrontado por conta também de várias ações. Toda hora eles colocam nos jornais: um ministro vai ser delatado. O ministro foi referido numa tribunal amedrontado. Abrem inquérito contra 2 ministros do STJ. O presidente e o ministro que foi nomeado, Marcelo Navarro. Suposta obstrução de justiça. Suposta obstrução de justiça. Obstrução de justiça virou a fórmula mágica. Não se pode falar mal da Operação Lava Jato porque é obstrução de justiça. Não se pode criticar uma ação ou dizer que vai reformular a lei porque é obstrução de justiça. E abre-se inquérito. Que poderes que nós estamos dando ao Ministério Público? Nós entendemos que o Ministério Público, de fato, é o líder do país? É isso que nós pensamos? E qual é o nosso papel? E eles estão investindo, estão fazendo, de fato, os seus deveres de maneira tão limpa. Quando nós vemos que 2 procuradores estão envolvidos em episódios bastante obscuros nesta grande operação em que envolvia muito dinheiro. Que exemplo? O delegado, e essa conversa eu lhe reportei com certeza, Daelo, também me dizia que, a partir do despacho de Vossa Excelência, se fez uma intervenção na Polícia Federal. Coisa que o ministro Teori tinha recebido, muitos pedidos, nunca tinha feito. Mas que Vossa Excelência deferira a escolha de um delegado para processo, que era uma tentativa da Procuradoria de subjugar a Polícia Federal. Nós temos que ter cuidado em relação a isso. Mas veja, tudo isso é um projeto. E nós estamos dando curso. Estamos deixando que isso aconteça. Então, a mim me parece que essas questões têm que ser devidamente colocadas. Eu tinha trazido uma nota, inclusive, sobre a chamada cláusula de sigilo. Depois nós vamos discutir isso.
Vossa Excelência, inclusive, com toda honestidade, nos trouxe, dizendo que, inclusive, estava trazendo propostas e decisões do ministro Thiori, a propósito dos acordos de colaboração. Mas o que acontece aqui? E acho que tem erros de perspectivas, inclusive, que a gente chancelou no plenário. Se fala que há um acordo entre partes específicas. Portanto, nós dissemos também que terceiros não poderiam sequer recorrer. Está errado isto. Já disse isso no meu voto inicial. Porque, na verdade, o que é este acordo? Este é um acordo que se faz em desfavor de terceiros. O objetivo é atingir a área, a esfera de direitos de terceiros. Como dizer que terceiros não podem participar? Mas aí o pior, nós passamos a chancelar uma fórmula que diz que, como isso